Senhoras e senhores, um bom dia. Sejam todos bem-vindos ao painel Desafios para o Brasil, a Agenda de Reformas e a Segurança Pública no Rio de Janeiro. Este evento é uma realização da DAP, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas, e da EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças, ambas da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Para darmos início, convidamos para compor o palco, por gentileza, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal. Em nome dele, convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Seguimos convidando o diretor da FGV-DAP, Marco Aurélio Rudiger. E o diretor da FGV-EPGE, Rubens Penha Cisne. Convidamos para que se acomodem e aproveitamos a oportunidade para agradecer ao público presente hoje aqui por enriquecer ainda mais este debate. Gostaríamos de informar que ao final do painel haverá um espaço para perguntas dos participantes da plateia, que estas deverão ser encaminhadas por escrito e que os formulários estão à disposição com nossos assistentes. Reforçamos também que não é necessário aguardar até o final da palestra para encaminhar sua pergunta, já estaremos a postos para recolhê-las e assim ordená-las e dinamizar ainda mais o debate. Atenderemos aqui tantas perguntas quanto forem possíveis em função do tempo. Convidamos agora para fazer uso da palavra o presidente da FGV, professor Carlos Ivan Simonsen Leal. Bom dia a todos. É com imenso prazer, realmente um prazer, receber aqui o presidente da Câmara de Deputados, o nosso carioca, Rodrigo Maia, filho de um antigo amigo dessa casa, o deputado Cesar Maia, ex-prefeito Cesar Maia, que tanto ajudou o Rio de Janeiro a se embelezar, a se reorganizar. O deputado Rodrigo Maia, eu tive o prazer de conhecer hoje, mas ele tem estado em minha casa com grande frequência, quase todos os dias nos últimos 6 meses. Através da televisão, é claro. Eu acho que tem estado na casa da maior parte dos senhores. E eu queria dizer o meu ânimo com o equilíbrio e a sobriedade com que tem conduzido as suas tarefas, não só como deputado, mas em especial como presidente da Câmara dos Deputados, num momento tão crucial para o Brasil. Eu queria ressaltar uma coisa, antes de devolver a palavra à nossa apresentadora. O deputado Rodrigo Maia é representante de uma nova geração no Brasil, uma geração pós-1968. A geração pós-1968 vai ter como tarefa colocar o Brasil no mundo. Nós ainda não estamos no mundo. Nós somos um país rico que optou nas últimas 2 décadas por uma série de coisas. Algumas deram certo, mas muitas mais mostraram a sua excessiva dependência em condições internacionais que não são permanentes. Então, nós temos vários e graves problemas de governança, de reestruturação de instituições que só poderão ser legitimamente tocadas pela única instituição no Brasil que tem a capacidade de fazê-lo, que é o Congresso Nacional. Então, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, está nesse momento imerso, e as pessoas olham apenas para o lado político, mas está imerso também numa profunda reestruturação, o início do que nós precisamos que dê certo, não é
torcer para que dê certo, oxalá dê certo, tem que dar certo essa reestruturação para que o Brasil recupere a sua capacidade e a sua funcionalidade como nação. Eu queria dizer, dar os parabéns, eu lhe disse há poucos minutos atrás, parabéns pela inteligência, pela habilidade com que tem conduzido os seus afazeres, mas também uma outra coisa. Napoleão Bonaparte dizia que preferia um general que soubesse, que tivesse sorte, um general que soubesse estratégia. Aqui, no caso, a gente pode ter um que sabe estratégia e que está tendo sorte. Eu queria lhe dar também os parabéns, porque nós precisamos das duas coisas juntas. Muito obrigado, então, por ter vindo aqui hoje e vamos ouvi-lo com toda a atenção. Nossos agradecimentos ao professor Carlos Ivan Simões Leal pelas palavras e convidamos agora para oferecer a sua perspectiva sobre os desafios para o país o presidente da Câmara dos Deputados, Sua Excelência Rodrigo Maia. Bom dia a todos. Agradeço ao professor Carlos Ivan as palavras, agradeço a oportunidade de estar aqui na FGV, no Rio de Janeiro, na minha cidade, no Rio de Janeiro, que eu me dou o direito de vir de calça jeans e camisa polo. Botei um casaco para ficar um pouquinho melhor e tirar o terno, né? Eu, quando não era presidente da Câmara, o que eu mais gostava era na quinta-feira, quando eu saía do Congresso e ia para o aeroporto, era tirar o terno e botar a calça jeans, né, e vir aqui para o Rio de Janeiro. Então, eu muito feliz de estar aqui no Rio, que eu tenho vindo pouco, infelizmente. A minha agenda tem me colocado mais em Brasília, principalmente nesse momento de crise. Mas acho que nós estamos enfrentando grandes desafios. Acho que avançamos olhando para o ano passado, para aquilo que foi recebido, aquilo que o presidente Michel Temer e o próprio Congresso brasileiro receberam em conjunto da herança dos 13 anos do governo do PT. Acho que a gente tem, de alguma forma, naquilo que cabe ao Congresso, tentado fazer um diagnóstico correto da situação que o Brasil se encontra hoje e dos desafios que nós temos para frente. Não são pequenos. A gente sabe que, desde da redemocratização, mas principalmente depois da Constituição Brasileira de 88, nós passamos a gerar leis, emendas, novas emendas e principalmente despesas que, tanto a nível federal como estados e municípios, que hoje levaram o país a uma crise, não apenas uma, várias crises, mas uma crise que é a mais importante, que é a crise do meu ponto de vista, porque é a base para se organizar as outras, para que se tenha condições de organizar as outras, que é uma crise fiscal sem solução, talvez, principalmente para os estados brasileiros. Acho que a decisão dessa semana da presidente e do seu colegiado, da presidente do Supremo, de não respaldar aumentos, né, não apenas para o Supremo, mas para toda a cadeia do Poder Judiciário brasileiro, para mim talvez tenha sido uma decisão histórica para o Brasil. Ela certamente vai gerar decisões, já gerou uma decisão no Conselho do Ministério Público e certamente vai gerar decisões importantes, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Acho que essa é uma decisão, uma sinalização clara que a PEC do teto, ela passa a gerar preocupações e impactos futuros em todos os poderes. Então, acho que a decisão do Supremo, para mim, é um ponto de inflexão que avança as nossas condições para que a gente possa começar a discutir o Brasil de verdade, o Brasil real. Não o Brasil do discurso populista, do discurso fácil, do discurso demagógico e do discurso do jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, ainda muitas pessoas acreditam que há um jeitinho para se consertar, né, os problemas que foram criados nos últimos anos. Então, nós vamos precisar, e eu digo, não são apenas reformas, nós vamos precisar reconstruir o Estado brasileiro.
né? E, sem dúvida nenhuma, essa reconstrução, e eu espero que a gente consiga retomar o mais breve possível, e acho que vamos conseguir, não tenho dúvida, eu sou otimista, passa pela reforma da Previdência, né? Para aqueles que conhecem bem o tema, a gente, olhando as despesas da Previdência e a sua projeção para frente, a gente vê que não haverá solução para nenhum tipo de política pública, que seja investimentos em qualquer área, segurança, saúde, educação, se nós não conseguirmos reorganizar o gasto obrigatório do governo, passando primeiro pela Previdência. E não apenas do governo federal, dos estados brasileiros. Aqueles que não estão acompanhando, nós já temos 3 estados prontos para aderir ao projeto de recuperação fiscal que foi apresentado pelo governo federal e aprovado pelo Congresso Nacional, mas já temos mais 5 na fila, chegando aos indicadores para que se possa aderir ao plano de recuperação. Isso significa que a situação fiscal dos estados brasileiros também caminha por uma situação também de insolvência. E a Previdência dos estados, é porque não se discute isso de forma muito clara, a situação da Previdência dos estados, o seu déficit atuarial, é efetivamente de insolvência, né? Se a gente fizer essa projeção, já estamos aí na ordem de pelo menos 3 trilhões de reais de déficit, o que significa que a situação do Rio, né, de não pagamento da Previdência, em algum momento, os novos governadores, a partir de 19, espero eu, vão precisar começar a mostrar aos servidores públicos que ou vai se cortar ou não vai se ter solução. A gente viu o que se passou em Portugal, a gente vê o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e a gente precisa enfrentar os problemas de forma bem objetiva. Por isso que eu tenho insistido que, apesar de toda a dificuldade, nós temos um bom projeto da Previdência que saiu da comissão especial. Ele é um bom projeto, ele trata a questão, os problemas fundamentais, principalmente os privilégios do setor público e a possível fraude da aposentadoria rural de forma correta, que eu acho que são os 2 principais pontos. Claro, a idade mínima de toda a sociedade na Previdência é fundamental, e a gente tem um grande desafio, que é, após a denúncia que passou o presidente da República, que a gente consiga reorganizar a base do governo para que a gente possa voltar a 16 de maio desse ano, onde nós já tínhamos uma maioria bem clara para que a gente pudesse avançar na reforma da Previdência. Nós fizemos uma reforma das leis trabalhistas que, olhando para 2 anos atrás, era impensável, que a gente pudesse começar também a enfrentar, né, alguns, vamos dizer assim, alguns segmentos que prejudicam, do meu ponto de vista, de forma clara, a sociedade, o fim do imposto sindical, a mudança da CLT, que pareciam temas impossíveis de serem atingidos. Nós vencemos, e acho que vencemos com um resultado muito acima da expectativa de todos. A lei trabalhista, a nova lei trabalhista brasileira, ela vai gerar, do meu ponto de vista, um impacto muito forte nas relações de trabalho no Brasil. Acabar com o discurso que tantas leis protegem o emprego. A gente viu nos últimos anos que as leis, infelizmente, têm gerado emprego fora do Brasil de investidores brasileiros. Então, acho que a gente conseguiu um bom avanço na questão trabalhista. Acho que, a partir de novembro, quando a lei efetivamente for entrar em vigor, a gente vai poder ter aí um resultado muito importante para o Brasil. Mas nós temos outros grandes desafios. Como eu falei aqui, a reforma da Previdência ela é importante porque ela atinge privilégios. A reforma trabalhista ela foi importante porque ela também atingiu privilégios. A mudança da taxa de juros, né, da TLP, a criação da TLP, ela também é importante porque ela também atinge privilégios. Os subsídios do BNDES, eles são concentradores de financiamento em poucos setores, em poucas empresas no Brasil. Também é uma revolução
que pode ser feita por projetos de lei. A discussão futura que terá que ser feita do Sistema S, ele também, de alguma forma, também contém privilégios. E nós estamos aqui não para dizer apenas que nós não queremos enfrentar o assunto do servidor público, não porque nós somos contra o servidor público, muito pelo contrário, porque nós entendemos que essas reformas fortalecem o serviço público nas áreas que são fundamentais. Mas nós queremos enfrentar também, como eu disse, os privilégios do setor privado. As desonerações, como elas estão, elas também são injustas, porque muitos setores que hoje têm benefícios geram poucos empregos. Então, o custo para a União das desonerações, em alguns setores, ele é muito elevado. Também são privilégios. Então, acho que nós temos que ter a coragem de enfrentar esses problemas. Os tributos no Brasil também geram privilégios. Alguns setores pagam pouco imposto e outros pagam muito imposto. A produção brasileira ela é muito prejudicada pelo excessivo volume de impostos que o setor paga. Então, acho que nós precisamos enfrentar ponto a ponto todos esses desafios. São grandes desafios. Nós estamos à frente de um processo eleitoral daqui a alguns meses, mas eu acredito que haverá na eleição de 2018 esse embate daqueles que querem um Brasil eficiente, um Brasil moderno e que precisam ir para o processo eleitoral, falando de forma clara o que querem do Estado brasileiro, o que acreditam que o Estado brasileiro pode construir para gerar condições para que o setor privado possa investir. Nós estamos muito longe de uma situação que garanta segurança jurídica para os investimentos privados, que garanta condições de financiamento equilibrado. Então, acho que o Brasil precisa de muitas reformas. O próprio mercado de capitais também é um mercado de capitais que se concentra muito em grandes empresas no Brasil. A gente precisa criar condições para que o mercado de capitais também possa atrair pequenas e médias empresas para que o financiamento dos negócios possa ser a um custo mais barato. Então, eu, apesar de toda a crise que o Brasil vive, eu tenho muita confiança que nessa agenda econômica a gente, cada vez mais, possa dialogar com a sociedade, falando dos problemas. A gente sabe que, se as reformas não forem feitas, nós teremos o Estado brasileiro pagando salários e pagando aposentadorias, no seu limite. A capacidade nossa de investir, de criar um país mais moderno serão cada vez menores. Então, acho que a gente precisa ter um planejamento. Eu acho que a infraestrutura brasileira ela é um foco importante. A gente precisa dar condições, segurança jurídica para que o setor privado possa investir na infraestrutura brasileira, criar um planejamento para a infraestrutura brasileira no futuro, claro. Eu acho que isso é um desafio para o próximo presidente, é muito importante. Então, eu estou confiante, eu digo isso porque sou deputado há 5 mandatos e eu mesmo tinha muita dificuldade de tratar de alguns temas que hoje eu trato com muita naturalidade. E acho que isso é bom para a política brasileira, isso é bom para o nosso país. Então, acho que discutir os temas, mostrando os números, os dados, a situação fiscal brasileira, é muito importante. Acho que tem um grupo grande hoje de políticos no Brasil que já deixaram o silêncio, já deixaram o discurso fácil e já passaram a enfrentar os problemas como eles precisam ser enfrentados. Eu digo sempre aos servidores, quando eles me procuram, que as reformas, elas, no fundo, como eu já disse, elas vão garantir o salário dos servidores, vão garantir o valor real do salário dos servidores e que a não votação das reformas, de alguma forma, professor, vão destruir, vamos dizer, o salário de todos, tanto do setor público quanto do setor privado. A gente já viveu há poucos anos atrás o que é inflação, o que é hiperinflação, e se o Brasil não demonstrar que tem condições de manter uma relação de equilíbrio na sua dívida, que não tem condição de ter um Estado menor, reconstruído e que dê condições para o setor privado investir, certamente não haverá confiança no nosso país. Nós estamos também aí à frente de uma reforma política
que, olhando pelo que a gente vê na imprensa, ela não parece a melhor, né? Acho que a comissão ela votou alguns temas que poderia ter votado de forma efetiva como transição, né? E no final a gente viu que houve um debate e uma aprovação de temas que são polêmicos e que precisariam ser transitórios, como permanente, como a própria discussão do fundo eleitoral, que havia no texto do relator inicial um caminho para que fosse reduzido ao longo do tempo. Infelizmente, na última hora, se decidiu por manter um valor alto, que a sociedade, certamente nesse momento de dificuldade fiscal que o Brasil vive, não aceita. Mas como eu tenho tentado tratar todos os temas de forma muito transparente, esse também trato. Acho que a situação de hoje nos obriga a se construir um sistema onde o financiamento ele é base da democracia, mas ele permanente gera na sociedade uma sinalização, do meu ponto de vista, muito equivocada, porque mostra que a política ela não quer dar soluções concretas para o futuro, ela está querendo dar soluções apenas olhando o dia de hoje. Acho que o projeto, do jeito que ficou, acho que o sistema atual está falido, acho que o Distritão, sem uma cláusula de desempenho alta e sem financiamento privado, ele, se fosse permanente, é muito ruim, mas acho que tem um ponto na reforma política que, se nós conseguirmos sair vitoriosos no plenário, eu acho que nós vamos estar dando um passo muito importante, que é a aprovação do sistema distrital misto para 22, porque eu acho que aí sim nós vamos estar olhando em 2 eleições a possibilidade de ter um sistema que, de fato, possa recuperar a legitimidade, né, que a política precisa ter, não apenas, né, para aqueles que vão disputar a eleição, mas essa relação da sociedade com a política brasileira. Acho que se a gente conseguir manter o distrital misto para 22, nós vamos ter uma grande vitória na base, né, de uma democracia, que é um sistema eleitoral que, de fato, né, possa atrair novos quadros para a política brasileira. Eu lembro que em 86, quando meu pai foi candidato a deputado federal para constituinte, eu lembro que a sociedade era muito ativa, eu tinha 16 anos, era muito ativa naquela eleição, né? Muitos segmentos da sociedade participaram efetivamente daquela eleição, e nós perdemos isso. E acho que, se nós conseguirmos reconstruir o Estado, se nós conseguirmos garantir um sistema que gera irracionalidade na política, que é o distrital misto, eu acho que nós teremos as condições de recuperar essa relação que se perdeu. Hoje, a política brasileira, aliás, o Brasil é um país interessante, né? Porque a gente fala muito em necessidade de renovação na política. O que não falta na política brasileira é renovação. Só que o problema é que esse sistema eleitoral ele renova muito, mas renova com o mesmo perfil de voto, com o mesmo perfil de político. São as igrejas num segmento, é o agronegócio no outro, é o político ligado à máquina pública em muitos estados. Então, se renova quase 50% da Câmara e, efetivamente, há pouca renovação. Então, essa é uma questão curiosa desse sistema eleitoral falido brasileiro. Então, quero aqui me colocar à disposição para responder as perguntas, mas eu estou muito confiante. Apesar de toda a crise que o Brasil vive, eu estou muito confiante. Acho que a possibilidade da gente estar discutindo temas que antigamente eram temas que todo mundo dizia: você nunca mais ganha eleição se discutir reforma da Previdência, você nunca mais ganha eleição se discutir a reforma trabalhista. Eu acho que esses mitos acabaram. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de fazer um debate verdadeiro sobre o que a gente acredita do Brasil. Claro, com visões diferentes, cada um acredita que o Brasil deve caminhar numa linha, mas aqueles que defendem uma reconstrução do Estado brasileiro, né, com uma redução, não é a discussão de Estado mínimo, mas com uma redução grande, né, do papel direto do Estado brasileiro na vida das pessoas, e a condição para que se tenha uma regulação forte da economia brasileira, para que o setor privado, com segurança jurídica, possa avançar. Eu acho que tem um espaço grande para esse segmento. Eu tenho tido um debate permanente com a presidente do Supremo Tribunal Federal. Acho que nos próximos meses nós vamos conseguir avançar numa agenda em conjunto para que a gente possa discutir, né, temas que, inclusive, estão no Supremo
e que geram muita insegurança, como a própria liminar da DIN, que tratou da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que trata a demissão do serviço público, eu acho que a gente vai conseguir gerar condições para que, no futuro, o Brasil possa ser, sendo um país rico, como falou o doutor Carlos Ivan, ele possa ser um país rico que, de fato, atenda a sociedade brasileira. Hoje é um país rico que atende privilegiados, não atende a população. Então, acho que esse debate hoje é um debate possível, eu acredito nesse debate e tenho certeza que o nosso Rio de Janeiro aqui precisa muito desse debate. Nós temos, só para encerrar, que eu não falei do Rio, não podia estar aqui sem falar do Rio, até porque pediram que eu falasse um pouco do tema de segurança. Eu acho que a situação do Rio, ele é um mau exemplo para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, é um bom exemplo, para que todos entendam que, de fato, pode chegar o momento que não se tenha dinheiro para pagar salário, para pagar a aposentadoria, né, que os contratos estejam atrasados e que nós quase chegamos no momento de convulsão social no Rio de Janeiro. Por isso que defendi muito, com o presidente Michel Temer, a necessidade da participação do governo federal na segurança pública, não apenas do Rio, mas do Brasil. Aliás, esse é outro desafio que nós precisamos enfrentar em Brasília, né? A legislação de segurança pública no Brasil, para mim, ela é completamente irracional. Um sistema onde o governo federal ele não é o coordenador efetivo da segurança pública no país, sabendo que os principais crimes que existem no Rio e nas principais metrópoles brasileiras é o crime que trata da arma, né, da entrada da arma e da droga no Brasil, que são crimes transnacionais, é a gente entender que existe uma lei que omite a responsabilidade do principal ente da federação, que, do meu ponto de vista, o governo federal que já precisaria ter assumido essa coordenação. De alguma forma, assume agora aqui no Rio, de forma indireta, toda hora o Ministério, se você vê os debates, a equipe do Ministério da Justiça sempre diz, nós estamos aqui para ajudar. Não, eles não estão aqui para ajudar, eles estão aqui para assumir o seu papel e acho que o Congresso Nacional precisa, analisando junto com o próprio Ministério da Justiça, da Defesa, com os secretários de segurança de todos os estados, a gente precisa reconstruir a legislação de segurança pública brasileira para que a gente possa ter uma legislação também que dê melhores condições para o enfrentamento do crime organizado aqui em todo o Brasil. Acho que esse é um tema que aflige a todos nós, todos os dias, todas as horas. Infelizmente, é isso que está acontecendo na vida da gente aqui no Rio, né? Eu tenho ficado pouco, mas a minha família, né, mora no Rio de Janeiro e a gente sabe dessas nossas angústias. Então, acho que a responsabilidade de todos que estão na política, mesmo aqueles que não estão no Poder Executivo aqui no Rio, ela é grande e eu tenho tentado, como deputado do Rio e como presidente da Câmara, de alguma forma deixar isso claro ao governo federal, que a gente precisa, que a gente não precisa, a gente exige do governo federal essa participação, essa coordenação, que efetivamente é de responsabilidade do governo federal, do meu ponto de vista, apesar que na Constituição ainda não é. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de estar podendo participar desse debate e deixando claro aqui as minhas ideias. Acho que o Brasil precisa mudar, o Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa entender que, se o setor privado, se ele tiver condições, ele vai crescer, vai gerar empregos, que eu acho que essa é a principal política social de qualquer país sério. Não é achar que Bolsa Família resolve o problema do Brasil. O que resolve o problema do Brasil é que a gente dê condições para que o setor privado faça os seus investimentos, gere emprego e dê cidadania à sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado, por sua contribuição. Seguiremos agora com as perguntas que recebemos até o momento. A primeira delas diz: como o senhor vê a criação do fundo partidário para o financiamento de campanhas frente à necessidade de corte de gastos? Eu falei um pouquinho, eu acho que parece uma contradição a criação do fundo eleitoral. E, de alguma forma, é uma contradição. Mas a decisão, acho que também a decisão do Judiciário de acabar com o financiamento privado
de forma abrupta também não foi o melhor caminho. Eu acho que eu entendo o que aconteceu, acho que ninguém precisa estar aí no nosso dia a dia. O financiamento privado foi instrumento de desvio de dinheiro público, de muita corrupção, mas acabar com o financiamento privado não necessariamente acaba com a corrupção e com os problemas da política. Então, nós precisamos financiar o processo eleitoral. O que eu acho mais grave, o que eu acho ruim, primeiro é que a gente não tenha construído ainda, eu acho que ainda pode dar tempo, receitas que cubram, vamos dizer, o fundo eleitoral. Eu acho que tem caminhos, eu acho que tem despesas com televisão, com aqueles programas semestrais que são caros, que podem acabar para subir parte do financiamento público, em outras receitas, né, que a gente pode utilizar, mas eu acho que o mais grave disso é que se tinha uma ideia de um financiamento eleitoral público que fosse de um percentual decrescente. E, na última hora, o que se aprovou foi um valor permanente. Eu acho que isso que é grave. Eu acho que você está vivendo uma crise na política tão profunda, tenta-se criar um sistema eleitoral novo, que eu acho que, claro que é o distrital misto, como eu falei, em 22. Se você fizer isso tudo como transição, eu acho que a sociedade pode entender, mas como um valor permanente, eu acho muito grave. Então, acho que a gente deveria estar discutindo essas questões como um instrumento de transição, porque a última eleição custou aproximadamente 7 bilhões, o fundo vão ser 3 bilhões. Nós temos um déficit aí de 139, que, pelo jeito, pelo que a gente está vendo, o governo vai anunciar um aumento da meta, o que também é muito ruim. Mostra que o governo não teve condições, né, de executar o seu próprio orçamento, cortando despesas. Então, acho que, nesse momento, a gente tem que enfrentar os problemas. Eu acho que o financiamento, de alguma forma, ele se impõe no curto prazo, porque também, se não tiver financiamento para a eleição, a pessoa física não tem cultura no Brasil, nem vai ter interesse, com essa confusão toda, de financiar o processo, né, como um todo. A gente vai acabar tendo crescimento do financiamento de recursos, vamos dizer assim, ilegais, estruturas do crime, nessa linha. Então, eu acho que o ruim no Brasil é que o ruim nessa votação é que nós poderíamos ter feito um caminho de transição para o distrital misto, com a redução do financiamento público e até a recuperação do financiamento privado em outras condições. O que eu acho ruim, do meu ponto de vista, não é o financiamento privado. O ruim é que o financiamento privado não tinha regras claras, não tinha limites claros para setor, não tinha limite claro para concentração em candidaturas. Então, às vezes, um candidato tinha concentração de recursos em um setor, o que era ruim, acabava gerando um compromisso excessivo sem transparência. Então, acho que o maior problema do fundo eleitoral, para mim, ele não ter sido criado como um fundo de transição, ter sido criado, ou pelo menos na comissão ainda, sendo um fundo permanente, o que, nessa crise, eu acho que é uma sinalização muito ruim. A próxima pergunta: por que a crise fiscal é resolvida com a perda de direitos, ao invés de uma tributação direcionada aos privilegiados desse país? Olha, eu disse aqui, eu acho que o Brasil precisa acabar com todos os privilégios, do setor público e do setor privado. Eu acho que a reforma tributária, que nós também, acabei não falando dela, que nós estamos debatendo, o relator é o deputado Raul, apesar dele acreditar que vai fazer uma reforma tributária completa, eu torço para que o otimismo dele seja concretizado, que é maior que o meu, né? Mas eu acho que numa reforma tributária a gente tem que tratar exatamente desse desequilíbrio. Alguns setores pagam muito impostos, outros setores não pagam impostos no Brasil. A gente sabe que isso é verdade e acho que a gente tem que enfrentar esse problema também. Mas nós também precisamos enfrentar o problema da previdência pública, né? Não tem jeito, é só fazer conta. A previdência pública, da forma como ela está colocada, né, ela vai inviabilizar o Brasil, ou já inviabilizou o Brasil. Então, não tem muito mistério, né? Não, infelizmente, ninguém faz política querendo tratar de problemas. Seria muito mais fácil eu estar falando aqui que, ao contrário, nós tínhamos que, né, era aumentar as condições de aposentadoria, mas as condições da Previdência brasileira, elas são distorcidas em relação a qualquer país do mundo, né? Eu acho que idade mínima,
aposentadoria integral, né, a questão da pensão, tudo isso, a gente sabe que são direitos, né, e ninguém está mexendo no direito adquirido aqui, é importante falar isso, são estruturas que inviabilizam um sistema saudável. Então, a gente precisa enfrentar esses problemas, e não é para tirar nada de ninguém. Diferente de Portugal, que cortou 30% das aposentadorias, e aconteceu de fato, e aqui no Rio e em outros estados, a gente não vai se enganar, porque em algum momento, como o Rio já está fazendo, talvez o Rio nem passe tanto por isso, mas em algum momento, né, as aposentadorias nos estados brasileiros também terão quase que, vamos dizer assim, uma taxação muito maior que 11%, 14%. Em alguns estados vai ter que ir a 30%. Isso é um dado, é número, não adianta a gente enganar as pessoas. Então, eu acredito que, tanto do setor privado, falei aqui do Sistema S, que também tem um mito nesse debate, o Sistema S tem um papel, exerce um papel que é importante, mas tem um outro papel de utilização de recurso público que, para mim, é completamente absurdo. Então, acho que a gente tem que enfrentar todos os privilégios. No caso da aposentadoria, é porque o setor público acabou, pelas vantagens que tem em relação ao setor privado, tendo aposentadorias muito acima, né, daquilo que o Estado comporta ter condições de pagar. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar os privilégios privados, sim. Eu acho que a reestruturação tributária precisa tributar setores que não gostam de pagar imposto no Brasil. A gente sabe que é assim, mas a gente precisa entender que a Previdência ela precisa ser sustentável para que, principalmente, os investimentos de médio e longo prazo possam vir para o Brasil. Porque, do jeito que a Previdência está, ninguém vai investir no Brasil em médio e longo prazo. Porque, como o Brasil vai ficar insolvente, o endividamento vai explodir a médio prazo, quem é que vai botar dinheiro no Brasil por um investimento de 10, 15 anos? Do meu ponto de vista, ninguém racional faria isso. O Brasil só não está numa situação pior porque tem muito dinheiro no mundo. Tem em países da Europa que a aplicação é de juros negativos. Isso ajuda muito o Brasil nesse momento, mesmo sem a reforma da Previdência. Mas a gente não pode se enganar. Se nós não reorganizarmos o Estado brasileiro, se o Estado brasileiro não for um instrumento para o desenvolvimento, para o crescimento do investimento do setor privado, eu acho que o Brasil vai continuar andando na situação que está, que para mim é muito ruim. Deputado, houve um aumento expressivo no número de roubo de cargas no país. Quais medidas podem ser tomadas de imediato? Olha, o governo federal, e eu falei um pouquinho sobre isso, ele tem focado a ação em conjunto com a Polícia Militar do Rio, né, com a Política de Segurança do Rio, exatamente no roubo de cargas. Pelo menos foi a apresentação que eu recebi, e algumas ações que eu tenho visto, que eu vi, pelo menos, semana passada, aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que esse é um assunto grave, né, chegou a um ponto que as pessoas não querem mais fazer entrega no Rio de Janeiro, porque o volume de roubo de carga virou uma coisa fora do limite. Então, eu acho que um dos focos importantes da política do governo federal aqui no Rio, em conjunto com a Secretaria de Segurança, é exatamente o foco no roubo de cargas. A gente já viu algumas ações e a gente espera que essas ações, tanto no confronto ao roubo de cargas como ao tráfico de drogas, elas, como prometeu o ministro da Defesa, elas não tenham uma atuação, vamos dizer assim, para uma boa foto no jornal, que elas sejam permanentes e que elas fiquem no Rio, né, utilizando a inteligência que o governo federal tem, que a inteligência que a Secretaria de Segurança tem, para que a gente possa enfrentar esses problemas em conjunto, tanto do roubo de cargas como o tráfico de drogas, até o final de 2018, que é o prazo que acaba esse governo. A próxima pergunta. Desemprego gera desigualdade, que gera violência. Reforma não gera emprego. Qual o plano de investimentos para efetivamente gerar emprego? Bem, reforma gera investimento que gera emprego. O aumento do déficit da Previdência desse ano para o próximo ano, o líquido vai ser 50 bilhões, 60 bilhões, que podiam estar sendo investidos em emprego no Brasil. É o que eu acho. Né? Se o Estado brasileiro tirasse menos da sociedade, né, se a gente pagasse menos impostos, se a gente tivesse marcos regulatórios muito claros, garantindo segurança jurídica para o setor privado, a gente estaria gerando emprego. Eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, se nós
aprovarmos a reforma da Previdência, todas as projeções de indicadores econômicos para 18, eu não quero falar nem 19, que é mais fácil, para 18 serão completamente diferentes das projeções de hoje. As projeções de hoje, porque as pessoas têm dificuldade hoje de acreditar que nós faremos a reforma da Previdência, eu acredito que nós faremos, mas se nós aprovarmos a reforma da Previdência, eu tenho certeza que todas as projeções econômicas para 18 estarão erradas hoje. Eu confio muito que um Estado que seja reconstruído, que tenha um equilíbrio fiscal forte, ele gera muito emprego, sim, porque ele gera confiança para que o setor privado possa investir no Brasil. E a próxima, que será a última pergunta que atenderemos aqui, em função do tempo. O governo precisa se convencer que a revisão de meta é inevitável? Além disso, o governo provou para a sociedade que fez o seu dever de casa? Olha, nós vivemos uma situação do meu ponto de vista, um encilhamento, né? Por um lado, nós já avisamos, não apenas eu, mas muitos parlamentares, que o Congresso, a Câmara pelo menos, não vai apoiar, não vai suportar o governo em nenhum tipo de aumento de imposto. Por outro lado, nós temos um debate difícil, infelizmente estava resolvido, mas agora é um debate difícil, não adianta a gente se enganar, mas eu acho que a partir de setembro a gente tem condição de avançar, como eu tenho repetido, eu sou otimista, né, na votação da reforma da Previdência. É óbvio que a crise de maio, né, que passou o presidente, né, e acho que o próprio erro na expectativa de arrecadação que o governo tinha no ano passado em relação a esse ano, geraram uma situação para o cumprimento da meta com muita dificuldade. Mas acho que nós temos esse problema hoje. Ao mesmo tempo, o Congresso não aceita aumentos de impostos, que eu defendo radicalmente. Por outro lado, se nós não queremos aumento de impostos, nós precisamos reestruturar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa caminhar para um equilíbrio fiscal forte. É por isso que eu defendo, e sou quase monossilábico nisso, reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência, porque não há outro caminho para que a gente não precise, no futuro, aumentar impostos, que a gente tenha condição de ter investimento público nas áreas que são fundamentais, se nós não reestruturarmos o Estado. Então, nós estamos com esse problema. Por um lado, não se quer aumento de impostos. Por outro lado, há uma dificuldade na aprovação da reforma da Previdência. Em algum momento, o Congresso vai ter que tomar a decisão, por um caminho ou por outro caminho. É o que eu digo. Aumentar a meta com a aprovação da reforma da Previdência é irrelevante a meta. Aprovar a meta sem a reforma da Previdência é uma sinalização péssima para os investidores no Brasil. Bem, foram essas, então, as perguntas deste painel. Gostaríamos de agradecer imensamente ao deputado por se disponibilizar em atendê-las. E agora gostaríamos de oferecer a palavra aos diretores da FGV presentes no palco para suas mensagens, começando, então, com o diretor da FGV DAP, Marco Aurélio Ridiger. Alô. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença do nosso presidente aqui, deputado Rodrigo Maia, do Congresso, do presidente Carlos Ivan, meu colega Rubens Sidney também. A DAP tem uma agenda de promover um debate público amplo com os principais atores da política brasileira, então isso na verdade, está dentro da própria missão da Fundação Getúlio Vargas, de pensar a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, e a DAP está inserida nesse processo. Eu acho que, enfim, o compromisso hoje do presidente Rodrigo Maia com as reformas, principalmente o entendimento dele hoje no papel central, que é o resgate da credibilidade da política, né, do processo político, né, para a sociedade brasileira, ele acaba sendo central. Então, nesse aspecto, o presidente Rodrigo Maia está num ponto central, digamos assim, chave da história brasileira, em que tantos avanços foram conseguidos nos últimos anos e eles têm que ser recuperados e a credibilidade tem que voltar e o próprio sistema político tem que ser fundamentalmente aprimorado. Outro ponto fundamental que eu queria ressaltar aqui
da fala do presidente foi a questão da segurança pública no Brasil. A gente tem que se lembrar que o governo federal tem, sim, obrigações com o Rio de Janeiro, como com todas as unidades da federação. A gente tem que lembrar que o Brasil teve um programa nacional e federativo de políticas para a área de segurança pública, que foi eliminado no início da gestão Dilma, né, que era o PRONASSE. Esse era um programa importante, era um programa auspicioso, e o Brasil vai ter que se debruçar novamente de reconstruir um programa federativo, na verdade, porque envolve várias unidades da federação, né, vários níveis da federação, né, município, estado e governo federal, em pensar a segurança pública hoje, que é uma questão central, que tem impactos diretos na economia, impactos diretos na própria sobrevivência, digamos assim, da credibilidade do sistema político brasileiro, do sistema de representação, do sistema das leis, né, da anticorrupção, etc., tem suas vinculações, e, finalmente, a defesa do próprio país, porque hoje a gente tem uma série de ameaças que vêm, né, do tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas. Então, isso acaba sendo importante. É fundamental que a gente veja que o presidente da Câmara está justamente focado não só na temática da pauta política e econômica, que são os temas correntes, mas também na pauta de segurança pública, que hoje eu acho que é absolutamente central e vai ser um tema central no ano que vem nas eleições do país. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença do deputado Rodrigo Maia, né, e daqui saudações alvinegras para ele. Com a palavra agora, o diretor da FGV-PGE, Rubens Penha Cisne. Senhor presidente Rodrigo Maia, em nome dos alunos da nossa EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças, eu agradeço muito. Sei que a sua agenda é apertadíssima, sei da sua dificuldade em prover episódios como esse de democracia direta, colocando aqui a nossa escola, a nossa fundação, a DAPP, como um palco para a exposição democrática de ideias, coisas que temos feito já há algum tempo, em particular nessa parceria exitosa com a DAPP. Eu gostaria de lhe comunicar, e faço isso com muito prazer, que o nosso diretório de alunos, os alunos, na sua motivação de entender e de ajudar o Brasil, eles estão já planejando uma série de encontros aqui nesse auditório, aqui nesta fundação, com aqueles que poderão estar determinando os rumos do nosso país a partir de 2018. Então, eu acho que isso é uma iniciativa altamente meritosa dos alunos. Eu acho que isso vai nos ajudar a entender melhor o país e dar a contribuição que nós queremos, mas também que nós precisamos dar. E, por último, lhe digo que nós temos feito, no âmbito da escola de pós-graduação em economia, inúmeras pesquisas sobre previdência, sobre a reforma trabalhista, também participamos, sobre a reforma fiscal, inúmeros seminários, inúmeros debates, trazendo pessoas de todos os naipes ideológicos, técnicos, e pretendemos, com isso, poder ser úteis à causa das reformas e à causa do nosso país. Muito obrigado. Oferecemos a palavra novamente ao presidente da FGV, professor Carlos Evancimo Auxiliar, caso deseje encaminhar sua mensagem de encerramento. Presidente, a mim me cabe, então, lhe agradecer a presença e dizer, pela primeira vez aqui, eu ouvi um político lembrar, e aí eu digo nas minhas palavras, que direitos adquiridos, que são tão defendidos e são quase que um fundamento do raciocínio brasileiro, eles são sempre adquiridos contra alguém. Então, que nunca se pergunta contra quem eles foram adquiridos. E o senhor está colocando essa pergunta. Muito obrigado. Para suas considerações. Bem, assim encerramos este painel. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação. Esperamos revê-lo num próximo evento da FGV. Tenham todos um bom dia.